Olá, amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos aos Servos da Bola Podcast, nesse nosso segundo episódio e hoje recebendo um convidado muito especial. Eu tenho certeza que esse bate-papo sobre Deus e o futebol vai abençoar muito a sua vida. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Então, ao meu amigo Luiz Martelotti, da Street Car Auto Sales, a melhor loja de carro aqui de Orlando. Aquele abraço. Alô, Dudu. Um dia eu quero estar te entrevistando aqui, hein, meu garoto. E obrigado aí pelo apoio. Street Car Auto Sales, se você mora aqui em Orlando e está precisando trocar o seu carro ou comprar o carro, não pode deixar de conhecer a Street Car. ULA América, curso de inglês, o melhor curso de inglês, não só de Orlando, mas de todos os Estados Unidos. Através do ULA América, você pode ter acesso para poder aplicar ao seu visto de estudante. Então, se você quer vir estudar nos Estados Unidos, você não pode deixar de conhecer a ULA América. É só você acessar o site ulamerica.com e você terá ali todas as informações. Quer estudar inglês nos Estados Unidos? Segue a dica dos servos da bola. A ULA América é a melhor opção. E também a gente não pode falar de negócios, business, investimento, sem conhecer a RJ Mais Investimentos, uma empresa que já está no mercado, gente, há mais de 15 anos, com mais de 90 profissionais que podem estar te dando toda a consultoria financeira que você precisa para aplicar o seu dinheiro, para buscar melhores oportunidades de investimento. Então, você também não pode deixar de conhecer a RJ Mais Investimentos. Bom, e aqui do meu lado, meu companheiro de zaga, que eu falei para vocês que nós estaríamos formando uma nova dupla de zaga, Gilmar, meu amigo pastor Gilmar, zagueiro campeão com São Paulo, jogou em vários grandes clubes de futebol brasileiro e encerrou a carreira no Botafogo. E hoje o nosso convidado, falando de Botafogo, né, Gil? Nós estamos fazendo uma seleção. É verdade, é verdade. Uma seleção que nós estamos aí já vendo uma oportunidade, não, sabe? Bom, a zaga agora está completa, né? Daqui a pouco, quando nós trouxermos aqui dois laterais, aí completa geral. Vamos apresentar então o nosso convidado? Eu deixo você a honra. Pô, para mim é uma honra, gente, apresentar o melhor goleiro do Brasil, meu amigo Jefferson. Está aqui nosso convidado de hoje para o episódio 3 dos Servos da Bola. Jefferson, pô, cara, uma honra, um prazer enorme ter você aqui, porque tenho certeza que a nossa resenha hoje Vai ser não vai top. passar nada. Nada. Prazer é todo meu, Gonça. Gilmar, meu amigo também de Botafogo, né? Jogamos juntos ali, tivemos uma boa experiência no nosso Botafogo. Verdade. O Gonça, eu falo que, não que o Gonça é velho, né? Mas tive a oportunidade de ver ele no Cruzeiro, na época que você foi lá no Mundial, Pois é, lembra? você E estava na base, tava né? na base. Nossa, eu ficava assistindo eles ali, jogando ali no Cruzeiro. Que sensação muito boa de poder encontrar aqui, né? Vocês aqui, numa outra condição e aprender, né? Aprender sempre, porque a gente sempre aprende, né? Então, para mim é um prazer. E Legal. estamos montando aí nossa dupla de zaga aí. Ah, que bom, que bom. Não, e tem tudo a ver, porque assim, a nossa identificação com o Botafogo, né, a minha, a sua, o Gil terminou a carreira É dele no verdade. Botafogo, foi o último clube da carreira dele, eu acredito que tem um carinho enorme pelo Botafogo. Tanto é assim que ele, depois do Botafogo, permaneceu no Rio de Janeiro, É, virou carioca. é isso mesmo. É Hein, isso Gil? mesmo. É verdade. O Glorioso, assim, para nós foi uma experiência, né, Jefferson? A gente lembra com muito carinho, porque é um clube que realmente, assim, fez a gente amar, né? Bebeto, na época, com todo o desafio dele, montou um time e É, falou: olha, nós vamos fazer uma história e a gente conta com vocês, né? Se vocês, assim, abraçar o projeto, eu tenho certeza que vai dar certo. E a gente começou a ter uma mescla de jovens com já os caras mais cascudos, o Valdo, o é um grupo Sandro, muito bom, né, Gil? né? Aquela galera que veio assim, o time foi fechando Que isso, muita e qualidade, hein? Muito. foi assim, uma coisa que
os jovens que vinham, né, estavam ali com a gente, era um time assim muito guerreiro, né? Guerreiro. E a galera, eu me lembro que quando eu desci com o Botafogo no ano seguinte, quando a gente subiu, meu Deus do céu, que sensação! Eu falei, agora dever cumprido, agora eu. E eu me lembro que eu fui falar com o Bebeto, falei, Bebeto, assim, eu tô decidindo agora parar, né? Ele falou, Gilmar, fala a verdade. Qual é o clube? Qual é a proposta? Assim, não mente para mim, não. Falei, não, eu vou jogar no time de Cristo. Que time é esse? Falei, cara, eu quero viver pro time de Cristo, jogar no time de Cristo. O Bebeto falou, Gilmar, mas esse time é da onde? Eu falei, não, Bebeto, quero viver com a minha família, eu Ministério. quero ministério e tal. E ele, assim, não, só não mente, fala a verdade. Aí Caramba. sentei, conversei e tal. Ele falou assim: se for para esse fim, você está liberado. Que Então, vai, assim, que Papai do Céu te ajude Ih, e tal. E coisa aí foi boa. aquele momento nosso lindo, glorioso, né, É Jéssica? verdade, é verdade. Tivemos uma história, né? Sofremos muito, choramos E muito, mas ali foi, também. ali foi uma época que realmente o Botafogo estava passando uma situação muito delicada, assim, no sentido de tudo. Estrutura, É, financeiro. E quem realmente, assim, os jogadores que estavam ali eram jogadores que tinham se comprometido mesmo com o clube. Não tinha nada assim com bicho, com pagamento, com... Não, era realmente quem gostava da profissão e se Caio dedicava Martins, ali. né? Caio foi Martins. Martins. Caramba, É. Caidinho, né? O Então, Caio assim, Martins, Caidinho. foi um grupo muito bom, viu? Muito, muito. Muito Eu me bom. lembro que Dodô e eu, assim, a gente enchia o carro de cesta básica É, para levar para a galera. Os caras não tinham condição, cara. Eu me lembro assim que Dodô falava, Dodô, a gente uma semana ia com o meu carro, outra semana ia com o carro dele. E aí a gente assim se unia, para você ter uma ideia como é que era a coisa. é. Saía e vambora. Assim, eu nunca vi um cara assim que era tão assim tranquilo que nem Dodô. Aquele assim, aquele Sempre ali, foi, né? aquele é uma Tranquilo, paz. inclusive, para fazer gol. Na cara do gol era uma tranquilidade. Matava a gente lá atrás. Não, E mas Dodô foi Legal. um cara assim que naquela época assim a gente viveu juntos o sonho do Botafogo. E eu lembro de Jefferson assim, era aquilo, né? A gente a Garoto, segurança, né? garoto, né? segurança que Jefferson tinha garoto, Não, né? garoto. era uma. Falar em garoto, você tem uma história de vida que não tem como você não compartilhar, porque é uma bênção para os meninos que estão começando agora essa história de vida, Jefferson. E qualquer um pode ter acesso, né? O mais É, importante, o É, mais interessante é isso, é, porque qualquer um que for no Google e digitar o nome do Jefferson vai ter acesso a essa história. Mas você contando fica muito melhor, né? Como é que foi esse seu início? Aqui no Google fala a partir dos seus 10 anos, né? Fala da sua família e tal, mas aí vamos focar mais no futebol. E como é que foi esse início? Gosto, minha história é muito assim interessante, ao mesmo tempo meio que engraçada assim no sentido de é, como eu cresci, como eu desenvolvi, como eu amadureci. Eu até brinco com a minha filha brinca comigo e fala assim, pai, eu conto as histórias para ela e falo assim, mas você não parece que você tem só 40 anos, não. Todas essas histórias que você já passou, parece que você é muito mais... Então, assim, é porque eu vivi muita coisa e, assim, intenso também, sabe? Assim, acho que minha vida foi muito intensa, Ela desde sabe que você foi assistente de de palco tudo, ela sabe tudo. no circo? É, eu já contei tudo para ela, então, assim, é Caramba. cada história, porque eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fazia, que eu faço, então, assim, eu sempre me entreguei muito, sabe? Eu, eu juntamente com a minha família, eu cresci numa Coab em Assis, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava jogando bola, estava soltando pipa, eu estava correndo, fazendo atletismo, estava fazendo um À trabalho noite estava indo no social, circo estava indo no ajudar. circo, então, assim, eu era muito intenso em tudo, fazia todo tipo de esporte. Que Tanto que bom. hoje a minha filha, ela pratica esporte, que ela faz a corrida aqui nos Estados Unidos. Faz E atletismo aqui. atletismo. E, na realidade, a minha carreira em si começou com atletismo. Eu tenho muitas medalhas na minha casa lá, porque eu representei a CIS em vários estados. Então, assim, eu era muito intenso em todos os esportes que eu praticava, né? Então, eu cresci na Coab, eu fazia basicamente de tudo. E aí eu tinha um sonho de ser jogador, né? A princípio não era ser goleiro, porque eu falava assim, não, goleiro tá muito bolada, cara. Olha a minha cabeça, falei, não, tá muito bolada goleiro. Por quê? Porque eu já participava também
no gol de handball. Eu fui 3 treinos de handball, falei, não vou voltar mais não. Porque naquela época, na escola pública, eles ensinavam handball, Tudo, né? Eu joguei handball. Eu falei, não vou voltar mais não. O handball você tinha que, sabe assim, aquela Abrir a coragem, mãozona. abrir tudo aqui, tomar bolada aqui e aqui. Eu falei, não quero esse negócio de goleiro pra mim não. Só que eu não sabia que, né, o futebol era totalmente diferente, havia uma técnica e tal. Aí eu comecei jogando salão. Falei, deixa eu tentar salão. E eu via que eu tinha um dom ali, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria ser atacante. Falei, não, eu quero ser atacante, queria fazer gol, né? Eu quero fazer gol e tal. E aí tinha um treinador na época que falou assim, cara, você tem um dom para ser goleiro. Eu falei, não, professor, eu quero jogar no Mas ataque. era por causa da tua estatura? Tu era maior que os outros meninos? Não, até então era normal. Eu Era comecei, normal? eu deslanchei um pouco assim, mais lá pros 14 anos, 13, 14. Até então era estatura normal. Mas ele já via em mim ali algum, né? Quem tem esse olhar clínico já começa, já vê, né? Começa a enxergar que aquele garoto tem uma coisa diferente. Mas aí eu comecei a jogar no gol, mas meio contrariado. E aí eu me lembro que um rival, né? Na época era Ferroviária e Usina Nova América, que era o rival. Esse rival, ele me chamou para jogar na linha. E aquela, né, rebeldia, né? Aí eu falei pro treinador assim, você não vai me deixar jogar na linha, no gol, na linha não? Ele, não, pô, joga no gol. Eu falei assim, então eu vou pro rival. Olha a cabeça, entendeu? Então eu vou pro rival. Aquela coisa, e hoje, né, o conselho que eu dou na realidade para esses garotos é o seguinte, cara, ouça as pessoas que gostam realmente de você, entendeu? A pessoa que tá ali do seu lado, um treinador que às vezes fala com você, um treinador que às vezes puxa sua orelha, mas é pro bem, né? Hoje eu consigo enxergar, claro que na época eu não conseguia enxergar, mas meu treinador, ele tinha uma paciência enorme comigo, ele ia na minha casa, ele falava, poxa, né, não fica nessa rebeldia, você tem um talento para jogar no gol, só que aquela coisa de que não, Sim, porque eu sim. quero ser atacante, não sei o Mas quê tu e foi tal. pro rival, Eu jogou? fui, pô, fui pro rival. Aí fiquei jogando na linha um tempo, né, fiquei jogando na linha um tempo. Fez gol, não? Eu era esforçado, cara. Já deu pra entender, né? Eu era esforçado. Sabe aquele cara que fica correndo pra tudo quanto é lado, dando carrinho. Já entendi tudo, já entendi Então, assim, eu era esforçado. Cara, mas eu gostava e tal. Só que ao mesmo tempo eu não perdi o contato com esse, na época era o Clério, né? Eu mandar um abraço pra ele aí, o Clério. Me ajudou muito, era muito amigo, assim, é amigo da minha família. E aí ele ficava conversando comigo, cara, volta, não sei o que e tal. Aí fiquei um tempão lá. Aí teve uma vez que a gente foi, a Ferroviária ia disputar uma competição lá em Foz do Iguaçu. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, cara, vou falar uma coisa pra você. A Ferroviária vai disputar uma competição lá em Foz do Iguaçu e lá vai ter muitos olheiros lá de vários clubes e tal. É a sua oportunidade Uau. de você jogar. Aí eu falei pra assim, na linha ou no gol? Que cara que ficava, né? Ele falou, no gol, é a sua chance de você. Aí tá bom, aí eu fui pra casa, conversei com a minha mãe, não sei o que, e falei, poxa, tá bom. Eu senti no coração, eu vou lá jogar no gol. Aí falou só, a gente vai daqui 1 mês e meio. Como eu tava jogando ali, eu falei, tá bom, preciso treinar no gol. Aí comecei a voltar a treinar no gol e tal. Aí fui pra essa competição. Não, antes de ir pra competição, olha só. Antes de ir pra competição, 5 dias, ele falou assim comigo assim, cara, ó, ele até brincou comigo. Ele falou assim, ó, eu não sei que Deus que você serve, não sei o quê, mas ó, eu vou precisar de você na linha. Desse jeito, cara. Eu falei, mas como assim? Ele falou, os 2 atacantes estão mal na escola, Caramba. não vão poder ir, eu vou ter que botar o goleiro reserva e você vai ter que me ajudar na linha. Na linha. Aí eu, opa, beleza, vambora. Não sei, treinei 1 mês e meio e fui pra Foi pra competição Fui e pra jogou competi- na linha. fui pra competição na linha. E aí joguei a competição toda na linha. Mas eu vi que eu não fui tão bem, né? Tão bem. E aí acabou a competição, acabou o último jogo, e aí o Emerson Ávila, lembra do Emerson Ávila? Sim. Treinador, que tá no Treinador, Cruzeiro e tudo. Ele foi fazer uma anotação de alguns jogadores que iam fazer uma experiência no Cruzeiro. Então ele estava fazendo uma seleção ali para representar o Cruzeiro e depois dessa peneira aí, ele ia levar para o Cruzeiro. E aí ele estava anotando ali alguns nomes ali, a gente estava no ônibus, e aí ele foi cara, para minha surpresa, quando eu tô ali, ele falou os nomes, meu nome foi o último, ele, Jefferson. E eu tava na linha. Mas eu falei assim, eu desci rápido do ônibus e falei assim, professor,
você me chamou para fazer uma experiência e tal. Aí ele falou assim, eu te chamei para você fazer uma experiência no gol, porque o seu treinador, desse jeito, seu treinador falou que você é goleiro, que você é um goleiro bom, Ah, não. e eu gostei da postura dele e eu quero te dar uma oportunidade no gol. Olha para você ver a importância de uma pessoa que acredita no seu Que tá potencial, ali, que que tá não ali, que não desistiu. desistiu, que te incentiva, que sabe, sim, aquela pessoa Sim, que sim, sim. às vezes você acha que não dá nem importância. Não, eu estou sendo aqui, Ali e tal. entendeu? Então, assim, e aí eu fiquei muito feliz. Ele falou, ó, nós vamos te chamar para daqui um mês. Ali realmente eu tirei toda a possibilidade de ser atacante. Começou a focar. Aí ali eu falei, o negócio é no gol mesmo. Os planos de Deus, Os né? planos de Deus. É o que está em Jeremias 29:11, né? Diz a palavra: somente eu conheço os planos Era o que que eu Deus determinei tinha a para. teu respeito. Planos para te fazer prosperar e não para te causar É isso dor aí. e prejuízo. Se você joga na linha, continua insistindo em jogar na Então, linha, ia ser dor e prejuízo. com verdade, certeza, é com verdade. certeza. Dor e prejuízo. Deus sabe o melhor todas as pra coisas. gente, Deus tem o melhor pra gente, né? Às vezes a gente quer, a gente baixa a cabeça, a gente é teimoso de propósito, É verdade. né? Mas Deus já traçou um plano, uma história, né? É claro que na época ainda não conhecia Cristo, mas, né? Mas já estava o Mas já mover estava dele na mover, sua vida, já claro. estava o mover dele ali na minha vida. E aí ali eu fui fazer voltei para minha cidade, comecei a treinar, apresentei na época foi nem no Cruzeiro, porque, né, a gente ia fazer uma peneira antes. Eu disputei posição com dois goleiros, que na época um era do Atlético Paranaense, outro do Palmeiras, mas os primeiros treinos, o treinador na época já me escolheu, o Emerson, falou, "Ó, você vai começar jogando." E aí comecei jogando em quatro jogos eles já me chamaram para poder assinar com o Cruzeiro. Já tinha outros clubes, já estavam olhando já para querer assinar comigo. Falaram, já Vamos pegar logo. vamos pegar logo, porque senão você... Então, assim, o que Deus já tinha para minha vida certeza. era muito Cara, é forte. muito interessante já falando, porque a gente percebe, Gonçalves, assim, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. Por mais que você tente explicar, você não vai conseguir. Você vê atacante, fazer gol, tal, e aí você falando, eu fiquei imaginando, cara, o cara do Cruzeiro te chama por causa de uma palavra do treinador. Não, cara, eu tô te chamando é para ir para atacante, não. Eu tô te chamando para você vir para cá para fazer no gol. E ele não tinha me visto jogando gol. E não viu jogando no gol. Você vê como que a coisa... Me fala Você- É plano de Deus, cara. É a mesma coisa, hoje eu fico pensando assim, eu falei, cara, como que o cara nunca tinha me visto jogar no gol, não tinha visto nenhum vídeo meu, nada. E ele me chamou realmente para fazer um teste no gol. É plano de Deus, é Deus falando assim, ó, escolhe ele, Tá bom, aí, vambora. escolhe ele, entendeu? Então, Isso é uma maravilhoso. coisa- Essa passagem de Jeremias 29:11, eu gosto muito de meditar nela porque ele termina no versículo 13 dizendo: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, assim, a gente pode sentir a presença dele, Sim. isso é fato, né, cara? Mesmo sem a gente conhecer, como você não conhecia, eu também, eu vivi toda a minha carreira e tudo que eu conquistei, todas as minhas experiências de vitórias e derrotas foi sem caminhar com Jesus. Então eu fico imaginando, ó Senhor, o que teria sido a minha carreira se eu já tivesse conhecido a Ti, Pai, antes. Nossa. Porque assim, eu me considero um abençoado pela carreira que eu tive. Assim, né? Sim. Todos nós somos, né? com certeza. Quando a gente pensa no Brasil que são milhões de meninos com o mesmo sonho e somente, né, poucos conseguem chegar onde nós conseguimos chegar, então são os planos de Deus já para a nossa vida. E eu fico imaginando, Tá bom. mas E vocês falando, eu fico imaginando, hoje quantos jovens estão nesse dilema? Ah, você goleiro, não, você lateral, não, o pai quer que você jogue na frente, não, mas a mãe quer que você jogue, não, mas tem o meu tio que quer, e quantos jovens que estão nos vendo falam assim, mas eu vou jogar onde? Né? Aonde que eu vou? Para onde que eu vou? E quantos jovens estão assim, desistiram do seu sonho porque não acreditaram. Olha, eu assim, quando eu comecei, eu também me lembro, eu e o Cafu falava assim, Gil, a gente vai jogar onde que
tiver a brecha, irmão. Eu quero jogar nesse São Paulo. É. E Cafu jogou lateral, jogou no meio. Cafu só não foi Jogou de gol. ponta, deve ter jogado de ponta, porque o que ele Então, gosta de correr. assim, É. foi de tudo. A gente assim não tinha, a gente queria estar jogando, a gente queria estar ali no meio. Então eu comecei no meio de campo e fui parar de zagueiro. Eu também comecei de meia e fui parar de zagueiro. Eu preciso de um zagueiro. Falei, professor, eu tô aqui, se eu quiser, eu tô à disposição. Me dá uma moral. Então, assim, hoje a gente vê que a experiência nossa pode ajudar muitas pessoas. Então, o que a gente quer passar para vocês é que vocês estejam conectados e entendam, porque o mundo do esporte, gente, se você não aproveita a oportunidade, se Jefferson falasse, não, eu não quero ir pro gol, não vou lá fazer o teste no gol, eu quero... Hoje, quem sabe, não teria a história que tem. Se tivesse sido rebelde, não quero, quero isso. Aceitou o desafio, tá bom, eu vou pro gol. E hoje tem uma história para contar, né? E aí, sub-15, né, no Cruzeiro. Não, isso aí foi sub-14, né? Eu cheguei no Cruzeiro no pré-infantil. Né? Cheguei no Cruzeiro pré-infantil. E aí cheguei com uma expectativa muito grande de poder estar num grande clube, de poder estar realizando um grande sonho. Na realidade, eu saí de casa com um propósito. Assim, com todo o meu coração, acho que não era nem ser famoso, essas coisas. Eu saí dali para poder ajudar a minha família. Como a gente morava numa Coab, né, era 1 quarto para 5. Então, dormia no quarto minha mãe, minhas 2 irmãs, eu e meu irmão, a gente dormia na sala e um colchão no corredor. Então, eu com 14 anos, assim, era coisa de Deus. Já saí com uma maturidade dizendo o seguinte, olha, eu vou sair daqui, mãe, para poder dar uma vida melhor para a senhora. Você foi morar no clube? Eu fui na concentração. Olha aí, então, assim, eu ganhava na época, era ajuda de custo, né? Era 150 cruzeiros. Cruzeiro. Então, assim, eu ficava brincando que uns 50 cruzeiros na época ficava com o sorveteiro e o doceiro lá da frente, né? Chamado de cabeludo, que era o chup-chup. Por isso que ele chegou aqui agora. Chegou aqui, gente, falando, pô, tô comendo doce pra caramba. Isso já vem de longa data. Tem uma história com doce. Misericórdia, eu tinha que desviar da barraquinha deles, pô. Pô, eles colocavam a barraquinha bem na frente do portão, assim, na hora que a gente saía. Então, assim, a gente gastava quase tudo ali no sorveteiro cabeludo ali. Até mandar um abraço pra ele, gente boa demais. Mas o restante eu mandava pra minha mãe. Assim, eu pegava e mandava pra minha mãe. Porque não tinha forro, não tinha muro, sabe? Aquelas coisas. Então eu mandava, mãe, vai juntando aí, e daí aos poucos a senhora vai fazendo, né? Então, assim, era gostoso de presenciar aqueles momentos ali. Então, assim, o meu propósito era dar uma condição melhor para minha mãe, né, nesse sentido, desde os 14 anos. E eu sou o mais novo de casa, o caçula, né? Mas eu saí de casa já com essa maturidade de poder ajudar minha mãe. Não tinha aquela coisa, não, que eu tenho que ser famoso, tem que ser isso, tem que ter carro, nada disso. Era ajudar a minha família. E eu cheguei no Cruzeiro com essa expectativa de poder ser profissional, de poder, né, vencer na vida. Só que... quando eu chego ali, eu falo assim, pô, automaticamente você fica preenchido, você fica realmente assim, em êxtase, no sentido de tô completo, né? Mas por incrível que pareça, faltava alguma coisa. Eu estava jogando um grande clube, eu estava, poxa, vendo grandes jogadores, tá, que eu comentei aqui com o Gonçalves. Você podia assistir o treino dos profissionais. Eu treinava, né? E os profissionais treinavam ali na toca. Antes de eu me trocar, eu sentava ali no barranco, na época ali, não sei se vocês vão lembrar do barranco, e ficava vendo os jogadores, o Dida. O Dida eu ficava observando, e falei assim, pô, se um dia eu jogar 50% desse cara aí, mano. E o Dida ficava assim, ó, com o olho brilhando, brilhando, brilhando. Então, assim, aquilo para mim era um sonho. Só que parecia que estava faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, assim, cara. E eu não sabia o que era. Pô, tô num grande clube e tal. E aí foi quando começou a ter os atletas de Cristo no Cruzeiro. E aí eu não entendi o que eram os atletas de Cristo e tal. E aí na época quem fazia era o Solo Giovanni, Roberto, né? Sim. Roberto Assunção. Roberto Assunção. Isso. E aí... Começaram a divulgar os atletas de Cristo entre os profissionais, né? Isso, entre os profissionais. A imprensa começou a falar. E aí a gente... na época quem me chamou foi o Marcos Paulo, volante. Né? Ele falou, pô, vamos fazer tá participando do Atleta de Cristo ali e tal. Então, mas peraí, vocês na base, o Marcos Paulo também na tua categoria. O Marcos Paulo estava no júnior profissional já. Tá.
Os profissionais do Cruzeiro, quando faziam a reunião dos atletas de Cristo no clube, eles convidavam Não, é os porque na meninos realidade não era também, não? todas. Era tipo assim, era uns 2, 3 jogadores que estavam do Cruzeiro pro profissional, não profissional em si, Tá. né? E eles faziam entre eles lá. Esses jogadores que Giovani, sabe, que Sim. estavam nessa transição, aí Já eles estavam ali já estavam, fazendo. então eles que faziam com a gente Na na base. base. Ah, que É, e legal. fez um trabalho muito bom ali também. Foi a igreja Getsemane? Getsemane. Pastor Jorge Linhares. Jorge Linhares. Fizeram um trabalho, não sei se eles Até hoje. fazem, Até hoje. sensacional. Eles iam buscar a gente com a van, com toda a estrutura, levava a gente para, sabe, para célula ali e tal, mas antes faziam no clube ali, porque tem essa, não é digo preconceito, às vezes, de muitos jogadores não Sim. querer ir para a igreja e tal, então essa reunião, essa célula ali, né, no clube, Ajudava. ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, assim, aí eu comecei a ir meio tímido e tal, comecei a ir, eu não entendia muito, né? E aí comecei a ir nessa reunião e comecei a gostar. Comecei a gostar, comecei a gostar e tal. Era muito tímido. Uma vez que ele passou, falou assim, pô, eu queria que o Jefferson orasse, misericórdia. Eu fui para baixo da mesa. Falei, não, 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 não. Sabe aquela vergonha? Eu falei, não, 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 não. Mas só que eu saí dali, eu falei, meio constrangido, sabe? Falei assim, não, preciso aprender a orar, cara. Não é possível, tem que aprender a ouvir os caras orando ali. Eu falei, preciso aprender a orar. Aí eu comecei a me interessar. E aí eu chamei uma época, eu falei assim, na época tinha um cara que eu tava indo com ele, eu chamava Buiú, né? Eu lembro até hoje, o apelido dele, Buiú. E ele tocava uns pagodes na noite, não sei o quê, e também tava indo. E aí a gente começou a conversar e falou assim, eu falei assim, cara, eu queria aceitar Jesus, cara. Aí ele falou assim, "Ô, também, Jefferson." Aí eu perguntei pra ele assim, mas como é que a gente faz isso, cara? Aí ele falou assim, cara, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai na igreja, né, que tinha uma igreja lá perto, e aí, quando o pastor falar, né, quem quer aceitar Jesus, a gente vai e levanta a mão. Ó, pra você ver, o Espírito Santo já estava movendo, mas sem sabedoria, sem nada, né? Essa Então, história é assim, muito boa. aí eu falei, Essa história é aí sensacional. eu falei assim, não, beleza, vamos, é só isso? Falei, é só isso então, tá bom, vamos para a igreja. E aqui, sabe, o fogo já estava queimando já. Falei, fala logo, pastor, pede pra gente aceitar Jesus aí, não acabava logo. Eu falei, fala logo. E eu ali no banco ali, acho que mesmo se ele não fizesse o apelo, eu acho que eu ia lá. Porque o Espírito Santo já estava queimando, já estava. Sabe aquela coisa que a gente falou que tava tudo bem, um grande clube, mas faltava algo dentro de mim. E aí, a hora que o pastor foi e falou, gente, fez o apelo ali e tal, né? Quer aceitar Jesus, eu sei que, já levantei a mão, ele também levantou, a gente foi para lá e foi tremendo e tal. Aí eu voltei para concentração, até o Gonçalo já sabe, voltei para concentração e aí tá bom. E aí o Buiú, a gente dormia junto. Aí eu peguei meu fone de ouvido lá, né, na época, coloquei aqui e tal. Aí o Buiú para mim assim, ô Jefferson, o que você tá ouvindo aí? Aí eu, oi, os meus rock, né, cara? Não sei o que. Ele falou, deixa eu ver. Aí ele pegou coisa, era Nirvana, Guns N' Roses, aí. Você não pode mais ouvir isso não, cara. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, agora a gente é cristão, cara. Você não pode... Aí eu falei assim, pô, Buiu, você não falou nada disso não, cara. Como assim não posso ouvir mais isso, cara? Agora, poxa. Eu fiquei com a consciência tão pesada, porque tipo assim, eu falei, mas como assim? Ele falou, não, agora a gente tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Mas assim, não tinha muita sabedoria, porque hoje a gente sabe que vem do jeito que você tá. O Espírito Santo vai tirando de você. Eu fiquei com a consciência tão pesada que eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O temor já estava no meu coração. Eu falei assim, porque pelas minhas forças eu não conseguiria tirar aquilo. Eu tinha que deixar o Espírito Santo ir tirando aos poucos, como ele tirou, né? Só que eu fiquei com um peso muito grande no meu coração. Muito. E aí eu fiquei, sabe aquela coisa meio que confusa e tal, eu quero Jesus, mas eu não tenho força para tirar essas coisas e tal. E aí eu fui numa igreja, na época eu fui numa igreja uma semana depois. A palavra veio exatamente para mim, falou assim, ó, vem do jeito que você tá, que é o Espírito Santo que vai tirar as coisas de você, se ele quiser tirar. Vem, eu tinha brinco na orelha, cabelo todo quadrado, sabe, um correntão aqui, calça, sabe aquelas calças caídas, corrente, sabe? Só que eu precisava, eu tinha que mudar, mas não no meu tempo. É claro, no tempo de No Deus. tempo de Deus. Claro. E o pastor foi muito sábio. Ele falou assim: se ele quiser te deixar assim, ele vai te deixar. Ele quer o teu coração. Nossa, aquilo ali eu fiquei tão em paz. Porque eu falei assim: não, aos poucos Deus vai tirando. Vai limpando, vai limpando. E isso, vai limpando. Jefferson falando, eu lembrei, cara, eu tinha
As minhas com Zeca Pagodinho, Só Pra Contrariar, Negritude Júnior, Catinguelê, Exalta Samba. É, E Cafu, assim, a gente punha no carro dele, porque o Cafu era o que tinha carro. Aí tinha um Monza, cara, 4 portas. Polícia parava a gente direto, mas direto saía de boné, Velho e, Monzazinho. e o somzão, pá, aquelas coisas que a gente tinha no carro, né? E só. E quando eu me converti, foi essa mesma coisa que o Geraldo está falando, assim, como é que eu vou dar, o que que eu vou fazer, não posso mais ouvir isso e tal. E um belo dia eu me lembro como hoje, indo para casa, tinha acabado um jogo e tal, e eu escutando e tal, cara, aquilo já não tava mais, sabe? E eu ali comecei a chorar. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Falei, bicho, tem alguma coisa errada. Essa foi música bem assim, não tá mais batendo. é. E ali eu falei, quer saber de uma coisa? Vou dar tudo. Vou dar tudo. Cara, era muito CD, ainda Uhum. tinha as fitas cassete. O bom é que hoje em dia a gente pode ouvir o louvor em ritmo de samba, né? É, Muita Hoje coisa. você ouve o louvor em ritmo de rock, Tudo. em todos os ritmos, porque não é o ritmo, né, gente? Não é o não, não, estilo de música, é é isso a mesmo. letra. É É, a letra. é a letra. Então, assim, você pode ouvir qualquer gênero musical, desde que a letra seja a letra É porque tem que letra que louve ao Senhor. te Claro. leva à sofrência, te leva à Muito. depressão, Ah, te mas hoje leva em dia à sensualidade, tem Tudo. cada entendeu? Então, música assim, que. Tem que tomar tem cuidado. que tomar muito É. Eu cuidado, acredito que entendeu? nós somos daquilo que nós ouvimos e vemos. É, Dependendo daquilo que você ouve, aquilo vai conduzir sua vai vida. Não conduzir. tem jeito. Então, se a gente não filtrar o que a gente está ouvindo, daqui a pouco você está declarando aquilo e que você nem sabe o que você está declarando, porque a música tem esse poder. Claro. Então, a gente que hoje assim tem esse entendimento, eu assim sou que nem Jeff. Passei e falei, a partir de hoje, na minha casa, na minha vida, no meu carro, não toca mais músicas que não falem o amor de Deus. Mas é isso mesmo. Acabou, É isso acabou. mesmo. Hoje, 35 anos e glória a Deus. E a Glória a gente, e Deus. assim, é importante também falar que é o seguinte, hoje você vê muitos jovens que eles falam o seguinte, ah, não, eu vou tentar mudar, vou tentar parar com isso, não sei o que, depois eu vou para a igreja. Cara, não vai. Se for pensar nesse sentido, não vai. Vem do jeito que tá, cara. Acabou. Vem, não queira tentar dar um jeitinho aqui, não, vem do jeito que tá. Ah, porque eu tô assim, tô assado, não sei o que, vem do jeito que tá. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. É isso aí. É ele que vai tirar, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Entendeu? Acabou. Eu conheço muitos amigos meus que estão até hoje esperando parar de fazer uma Exatamente. coisa para poder ir para a igreja e não pararam. Porque com as próprias forças não vai Não vai, parar. não vai Não vai conseguir. conseguir. Não vai Não vai. conseguir. E nessa palavra que esse pastor, uma igreja simples, foi bem uma palavra rema, bem direto mesmo. Vem do jeito que você tá. Vem. É o Espírito Santo que vai fazer a obra na sua vida. Cara, tirou um peso do meu coração. Falei, eu vou. Aos poucos eu fui tirando. Aos poucos eu fui perdendo, igual o Gil falou. Fui perdendo o gosto disso, fui tirando aquilo, fui sentindo mais paz. E aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando na minha Acabou. vida. Foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, assim, mas foi uma experiência muito positiva, muito boa. Não, legal. E olha aí, gente, se vocês estão gostando dessa resenha, né, sobre Deus e futebol, compartilhem, não deixem de ativar o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo, né, os próximos servos da bola, novos convidados, porque o propósito é esse: é a resenha do futebol, é a palavra de Deus, é a gente poder motivar vocês com as nossas histórias. Acabou. Porque são muitas, hein? Podem ficar ligados aí. Nosso goleiro está apenas nem chegamos no intervalo ainda, né? Estamos só nos 15 primeiros minutos. E, aliás, a gente não pode deixar de agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, a Titicar Auto Sales, aqui de Orlando, a melhor loja de carro. Se você está aqui em Orlando, está chegando agora, quer comprar seu carro ou quer trocar o seu carro se você já mora aqui, você não pode deixar de conhecer as opções lá do meu amigo Luiz Martelotti. Alô, Dudu, um dia você vai estar aqui, garoto. Ele tem um filho que joga bem, menino ainda, 14 legal. anos. Então, ó, serve para você. Se liga nessa história de 14 anos do Jefferson. A ULA América, curso de inglês, se você está querendo vir para os Estados Unidos, falar inglês, estudar inglês para poder falar bem o idioma, a ULA América, você pode ir no site ulamerica.com e aí você vai ter as informações, porque a ULA América ela vai te dar acesso para que você possa
aplicar para o seu visto de estudante. Esse é o primeiro passo para quem quer vir para os Estados Unidos estudar inglês. E como a gente tem que planejar também financeiramente, né, gente? Ninguém pode viajar sem fazer as contas. Então, segue a dica da RJ+ Investimentos, né? Uma empresa que já existe há mais de 15 anos, dando consultoria financeira para aqueles que precisam, logicamente, ter um bom planejamento, saber onde investir, quais são as melhores opções no mercado, para que a gente possa, para que vocês possam ter tranquilidade para gastar o dinheiro. Isso é importante. Mas, goleirão, agora vamos falar do seu início no profissional, né? Que essa história é maravilhosa. Isso com certeza te deu uma base, Sem né? E você chegou no profissional e foi um meteoro, né? O garoto já estreou no gol do Cruzeiro, tomou conta. Então, e aí eu, como falei, cheguei no Botafogo, no Cruzeiro com 14, né? Tive uma oportunidade de subir no profissional com 17 anos, né? Então, 17 anos eu estava ali no primeiro ano no segundo ano já de juvenil, né? No ano seguinte eu ia pro Pros juniores, né? E a minha fé me ajudou muito, assim, nesse sentido de transição, porque se você não tiver realmente uma estrutura espiritual nesse meio tempo, você acaba se perdendo, perde. né? Vocês, melhor do que eu, vocês podem me corrigir se eu estou errado. Assim, muitos jogadores se perderam nessa Sim. transição aí, porque é um mundo, cara, que você vai ter muitas opções, muitos manjares, muitas oportunidades, né? Deslumbra a cabeça de um garoto mesmo que está, Muito. né, que Muito. tá ali subindo profissional, que tem essas oportunidades. Então, assim, a minha fé nesse ponto me ajudou muito a manter os pés no chão, né? A não esquecer da onde eu saí, das minhas raízes, né? Eu tenho uma frase comigo que fala que você pode crescer o máximo que você puder, mas nunca se esqueça das suas raízes, né? Amém. Então, assim, e um dos versículos que Jesus falou comigo na época foi o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome minha cruz e siga-me. Eu acho que uma das coisas mais difíceis aí, no sentido assim, não que é difícil você seguir Jesus, porque muitas pessoas querem seguir Jesus, né? Não que é difícil você carregar a sua cruz, porque todo mundo tem sua cruz. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você negar a si mesmo. Sim. Todos os dias você tem que negar a tua vontade. É isso Você aí. tem que negar o teu querer, você tem que isso aí. negar o mundo, você tem que negar as paixões do mundo, né? As tentações. Então, Verdade. o mais forte é você negar as coisas desse mundo. Imagine você com 17 anos, com 16 anos, tendo a oportunidade de subir profissional, as oportunidades que estavam aparecendo para mim ali, e em todos os aspectos, né? Quando a gente fala oportunidade, oportunidade de aumento de salário, né? Aquelas meninas que aparecem que quer, Claro, que Maria quer ser tentações, Maria as coisas Chuteira, do mundo. né? Então, assim, às vezes o poder também, que às Sim. vezes você acha que você já tem poder, entendeu? Então, a fé ali, para mim, foi um divisor de águas para eu poder falar o seguinte: falar, olha, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus, Deus que me trouxe até aqui, né? E a Bíblia fala, ó, se você obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, você vai comer o melhor dessa terra. Acabou. Só que se você se desviar também, tem a bênção, também tem a maldição. É. Então eu sabia disso, eu sabia quem tinha me levado até ali, eu sabia quem tinha me colocado até ali. Eu falava que eu não podia negligenciar o dom que Deus colocou na minha vida. E aí eu me lembro que na época quem estava no Cruzeiro era o Felipão, né? E o Felipão precisava de um goleiro. E o Gomes, na época, eu lembro o Gomes e tudo, ele estava em viagem para Holanda. E o Gomes era do profissional do juniores e eu estava no juvenil. E aí o Felipão falou assim: olha, me dá o goleiro de juvenil, né? Para ele ficar treinando com a gente aqui. E aí a hora que o Gomes chegar, o Gomes vai profissional e esse goleiro de juvenil vai para os juniores, né? Ok. E aí ele falou: olha, era 10 dias para poder treinar com eles ali. E aí eu subi com uma determinação muito grande. Eu falei assim, poxa, 10 dias da minha vida, eu preciso fazer de tudo. As oportunidades que aparecem pra gente, né? É isso aí. A Bíblia fala assim, esforça-te que eu sou contigo.
A gente quer que as coisas caiam, né? Do céu, né? Não, esforça, te faz só. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Você vai andar, você vai correr, aí você vai continuar de joelho. Mas você tem que andar, de correr e depois de joelho. Né? A Bíblia fala assim, ó, oração, né? Orar e ação também. Isso aí. Sem dúvida. Então, isso aí. eu precisava realmente fazer, eram 10 dias que era a minha oportunidade. Oportunidade realmente da minha vida. Assim, de deixar tudo ali, de entregar o meu sonho. E aí eu abro um parênteses aqui no sentido que também, quantos meninos que às vezes têm uma oportunidade, eu já vi garoto subir profissional, cara, parecia que ele subia para cumprir tabela, para descer, sabe assim, só tô aqui por fazer. Eles não viam aquilo como uma oportunidade. Eles não viam aquilo como, cara, é a oportunidade que você tem de você Mudar minha vida, mudar minha família. vida. Cara, às vezes tem garoto, e eu vou ser sincero, já treinei garoto, eu chegava para ele e falava assim, você quer mesmo? É isso que tu quer? É isso que você quer? Não, não. Não, você tá entendendo? Então, assim, às vezes eu sou enérgico nesse sentido, porque, cara, você tem que dar o seu máximo. Se acontecer, beleza. Não acontecer, vontade de Deus, pelo menos a experiência você pegou. Então eu falei assim, 10 dias que eu tenho ali para poder dar o meu máximo. E aí o Felipão falou assim, ó, eu vou te treinar para 10 dias. Depois você vai descer e tal. Aí comigo na cabeça, falei assim, Jamais. Vou descer nada. Vou descer nada. Não, Ele é que tá... eu lembro até hoje, falei assim, não vou descer nada. E aí eu lembro que, cara, tava Oséias, tava Miller, tava só o Sorin e tal. E aí dei meu máximo ali. Dei O meu goleiro máximo. titular quem era? Na Era época? o André. André. Era Que o foi André. do Inter? Isso. Ah, Foi eu do joguei Inter. com o André. André. Eu joguei com o André. E aí tava o Rodrigo Poço, na época. André e Rodrigo Poço. E aí não tinha o terceiro goleiro. Tanto que eles queriam o terceiro goleiro, você ia contratar, enfim. E aí eu fiquei ali treinando bastante. Falei, treinando bastante. E aí eu acabava o treino deles, eles iam bater falta, bater pênalti, eu ficava ali. Foi onde comecei a achar graça aos olhos dele. Ele falou, pô, quem que é esse goleiro? Eu lembro que com 17 anos o Oséias ia bater 5 pênaltis, eu pegava uns 3 dele. Aí ele, quem que é esse goleiro? Não sei, quem que é esse guri? Aí o Felipão já começou, né? Quem que é esse guri? Murtosa? Lembra do Murtosa? Murtosa. Gente boa demais. Aí, nossa. E aí ele, ô guri, você tem quantos anos? Não sei o que e tal. Então já começou a... Eu pegando firme ali, pegando firme. Acabou os 10 dias, o Gomes chegou, Felipão e Murtosa me chamam na sala, falou, me chama o Jefferson lá. E aí ele falou comigo assim, falou, quero te agradecer pelo seu empenho aqui, você tem futuro e tal, volta para a base e que a gente vai ficar de olho lá, agora a gente vai subir o Gomes, né? E aí futuramente a gente chama você para treinar. E aí eu virei as costas e saí. Ali também foi eu costumo dizer que foi um teste ali, para ver realmente o que eu ia falar para ele ali. Eu falei, não, professor, muito obrigado pela oportunidade, tá? Se o senhor precisar, pode contar comigo, não sei o quê. Virei as costas e saí. Quando eu tô abrindo a porta, eu escuto os dois dando risada. E aí ele falou assim, comigo assim, ô guri, desse jeito, eu abrindo a porta, já passei ele, ô guri, nós estamos brincando com você, viu? Ó, a partir de hoje, arruma suas malas que você é profissional. Caramba. Desse jeito, cara. Ô, glória. Aí eu, sem entender nada, falei, você é profissional. Aí ele falou, você volta aqui. Falou assim, ó, continua do jeito que você é, viu? Com os pés no chão. Nós vamos te preparar para daqui 2 anos. Para daqui 2 anos, tá? Você é profissional hoje, você tem futuro, você é um garoto do bem e tal, continua seus caminhos. E aí você, depois disso, chamado para assinar o contrato profissional ou ainda não? Continuou com a ajuda de coach? Não, aí foi uma outra... Aí eu saí dali, né? Me chamaram... Aí como eu tinha 17 anos na época, aí tinha minha mãe e tal, mandando os contratos ainda para eu poder assinar. Mas aí eu saindo dali, cara, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, agradecer a Deus e, sabe assim, aquela coisa de Senhor, toda a honra e glória seja dada a Ti, todo louvor e adoração seja dada a Ti. E assim, e aí começou o meu... Deus já fazendo grandes coisas na minha vida, né? E aí quando ele falou assim, para daqui 2 anos, a mesma coisa, eu falei assim, cara, eu vou me preparar para antes. Para antes. Para antes. E aí eu fui por isso que eu falo assim, minha vida com Deus foi muito intensa. E Deus falando assim nos profundo comigo, sabe? Coisa muito direta, muito direta, muito direta. Isso que você está falando, né? Assim, só para abrir esse parênteses. Eu fico imaginando quantas pessoas pedem a sua oportunidade nesse momento. Aí, guri, desce. Muitas pessoas. Você, agora, a gente vai ficar te observando esses 2 anos e tal, não sei o quê.
sai dali, bate a porta. E isso, aquele segundo ali foi... Você imagina se Jefferson tivesse tido uma atitude que pudesse assim atrapalhar todo o futuro que Deus já estava preparando para ele. Exato. As nossas escolhas, as nossas decisões. Eu estava no Cruzeiro numa época, eu nunca vou esquecer. Um diretor me chama e conta o testemunho de um jogador que eu estava vendo assim, era da meia esquerda, e era um moleque mais top da seleção, não sei o quê, mas é o que já falou, tinha começado a sair do caminho. E eles não sabiam o que fazer para trazer esse garoto de novo para o caminho. E um belo dia esse garoto foi com os caras do profissional, ele já achando que era o cara, porque o moleque era assim, sabe Fera. aquele cara, a Ah. habilidade e tal, tudo. E esse cara naquela noite conheceu uma garota, que essa garota era uma garota, segundo eles, de programa. O moleque se apaixonou pela garota. Volta para a concentração, ele já não era o mesmo, já não tinha mais a mesma condição. E aí esse garoto, o que aconteceu? Ele concentrado, ele com o celular, ele ficava ligando para a garota. E a garota não atendia, ele ficava doido. Um dia, você vê o que aconteceu. Ele sai da concentração, ia jogar um clássico, não me engano, se era contra o Galo, não sei contra quem. Ele sai da concentração, vai atrás da moça, faz a moça voltar para casa, não sei o que, aquela coisa toda. E esse garoto volta e tal, grita, briga, não sei o quê. Aquela coisa, ele não falou. E eu falei, cara, eu não acredito nisso. Ele falou, Gilmar, esse garoto, naquele jogo que ele voltou tarde, não sei o quê, ele teve uma lesão, o joelho rompeu os ligamentos. E dá uma olhada nele ali, como é que tá a situação. Aí eu falei, cara, eu não acredito. Caramba. Ele falou assim, tem coisas que nós vivemos. Eu tive uma experiência muito parecida. Por que eu coloco isso? Porque primeiro jogo meu com Tele, eu vou para casa no domingo. Meus irmãos vão disputar um torneio, troféu desse tamanho e tal. A mamãe falou, não vai, não vai, não vai. E eu falei, mãe, eu vou lá para ver meus irmãos jogar. Não vou jogar. Quando eu chego lá, os caras me colocam uma Lecoque. Era a chuteira, a Nike da Galinho. Lecoque esportivo. E meu número. Gilmar, poxa, isso aqui, pô, quer jogar 10 minutos? Pô, só entra ali. Pô. Aí vai eu, 10 minutos, o cara me entra, me dá uma no meu joelho. Joelho desse tamanho. Nossa. Saí com 10 minutos de jogo, ligo pro Miller, e Miller fala assim, Juvenil, o que tu fez, Juvenil? O que tu fez, Juvenil? E eu chorava, não sabia dizer para ele o que tinha acontecido. Ele falou, vem aqui pro Morumbi. Fui pro Morumbi. O que acontece? Não tinha como fazer ressonância. Os caras falaram, eu acho que ele rompeu o ligamento no joelho, os médicos. E como é que vai falar pro Tele isso? Misericórdia. 17 anos. Caramba. Aí volta, futuro, 7 meses recuperando. Quando eu volto, ele me manda para a Portuguesa. Pois é. Então, assim, Jefferson, assim, a sua história, eu acredito que está falando para muitos jovens hoje. Não perda a sua É oportunidade. oportunidade, cara. Sabe? Sem Cuidado dúvida. com as suas escolhas e com as suas decisões, porque o futuro você pode perder em questão de segundos, mas também Pode, como a sua escolha foi a escolha que você hoje a gente está aqui podendo dizer assim, que escolha abençoada e que sabedoria Deus te deu. E só para finalizar isso aí, que é algo que eu ensino para as minhas filhas hoje também, que é o seguinte: se for para você carregar, levar a bola, leva a bola. Se for para você empurrar a baliza, empurra a baliza. Se for para você ficar na barreira, fica na barreira. Não queira escolher, entra, seja humilde no sentido de que eu tô aqui, sem problema nenhum. Porque se naquele momento ali eu falasse Felipão, ficasse, pô, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas não sei o quê, mas... Não, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá? Tô aqui, se eu precisar, vire as costas e sair. É uma das coisas que eu falo hoje pros garotos. Tô treinando um garoto que eu falei para ele assim, ele entrou num clube aqui em Orlando, e eu falei exatamente isso para ele. Falei, olha, vão te testar. Vão te testar nesse clube, você pode ter certeza. Se for para você, professor, eu vou, o fulano, preciso que você complemente o trabalho aqui, vai lá. Ô ciclano, preciso que você faz o que aconteceu. Depois de 3 dias, ele me ligou e falou assim, cara, aconteceu exatamente o que você falou. O treinador de goleiro falou comigo assim, ó, você vai fazer um treino ali, vai jogar no time C, tá? Aí ele respirou fundo. Falei, não,
pode ficar tranquilo, eu vou sim, ó, que horas que é? Beleza. Ele virou as costas, o treinador falou assim, não, tô brincando, pô, toma um colete aqui. Ele falou desse Olha a jeito comigo. experiência. Ele isso aí. você tá Que entendendo? faz- como que faz a mudança, O né? treinador fez exatamente isso com ele. Ele falou, Jefferson, ele fez exatamente o que você me falou. Ele me testou ali. Imagina se eu, pô, time C, pô, não sei o que. Ele falou, não, tô brincando com você, cara. Aí depois o treinador falou assim, tá só te testando. Olha aí. Então, as experiências, eu falo isso pra minha filha, faz, entra, seja humilde, entendeu? Se for, porque muitos quer tocar o piano, mas ninguém quer carregar o piano. E isso, Jefferson, não é só Você no tá entendendo? esporte, Não, em no tudo. futebol. Às vezes Deus está testando a gente em algumas Mas é situações isso, nas nossas vidas. é isso. Né? Porque é por isso que a gente deve diariamente pedir sabedoria a Deus para tomar as melhores decisões diante das situações que se apresentam Sim. na nossa vida. Né? Porque às vezes uma decisão errada Mas é isso pode mesmo. comprometer a sua vida. Acabou. Né? Acabou. Então, Eu costumo dizer o seguinte, que muita gente quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Ananias. Mas se não tem um Ananias, não tem um Paulo. Acabou. Todo mundo quer tocar o piano, mas ninguém quer carregar o piano. É Então isso. carrega o piano. Um dia você vai tocar o piano. E a desobediência, as consequências Entendeu? que traz, né? com As certeza. desobediências, eu acredito aqui, a gente olhando assim, escutando a história de Jefferson falando, quantas pessoas perderam a sua oportunidade por causa de uma desobediência. Uma desobediência, o que pode levar, eu lembro, a gente fazendo gabinete com pessoas, jovens, adolescentes, falou, eu saí com meu namorado, 16, 17 anos, a primeira vez que eu deixei de obedecer, hoje engravidei. É. O que você faz com uma garota que chega em casa com 17 anos, 16 anos, eu tô grávida? Por não ouvir um conselho de um pai, um filho que saiu, Olha. bateu o carro e hoje está aí paralítico. Quantas coisas a gente vê, mas que você que está nos assistindo, você possa, assim, ter discernimento e entender. O que nós estamos falando é para o seu bem. A gente quer que você tenha um futuro abençoado, uma família abençoada, mas você pode começar a escrever essa história hoje. Escuta, dá atenção, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida amanhã. São as nossas decisões, né, cara? As nossas Com decisões. certeza. E você estreou no profissional do Cruzeiro quando? Então, foi na realidade com 17 anos também. Aí eu... Mas tu, 17 foi uma... Foi. Não, Deus foi assim, profundo, profundo. Eu subi, né? Eu subi profissional. Filipão te manteve aí, né? Depois que falou dessa Isso, resenha, aí eu fiquei como terceiro. Era o ficou André, como terceiro goleiro. o Rodrigo Poço e eu de terceiro. Só que ali eu já estava assim, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, enquanto você é novo, busca das coisas do Senhor. Sabe? Busca, se entrega. E assim, eu era com 17 anos, cara, eu ia para as vigílias, ia para os montes, eu sabe assim, eu queria Deus, eu queria buscar Deus, e eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Eu falei, Senhor, tudo é para a tua glória, tudo para o teu louvor. E Deus falando comigo assim, profundamente, eu buscando mais conhecimento, mais sabedoria, me entregava mesmo assim em tudo. Porque eu falava assim, poxa, eu era do mundão, cara. Quando eu ia pro show do mundo, eu não ficava, eu chorava, ficava lá na frente, pulava. Assim, por que que eu entrei para a igreja, fui para Cristo, agora eu vou ficar paradinho, sabe assim, tímido? Então eu entregava tudo para Deus, tudo. E Deus, assim, ele falou: olha, enquanto você me buscar, eu vou realizar os desejos do seu coração. E eu fui, assim, intenso com Deus. E aí eu lembro que eu fui numa igreja, né, também, e aí o pastor falou comigo assim, e na época ele falou assim comigo, assim, falou assim, meu irmão, eu não sei se você acredita em profecia desse jeito, para você ver, mas o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E ele me manda te dizer o seguinte, em 7 dias, ele vai começar a obra que ele falou com você há um tempo atrás. E eu, 7 dias? Falou, olha, se prepara, que ele já vai começar a realizar um grande sonho no teu coração. Mas eu estava no profissional e não sei o que, não entendi muito bem. Cara, foi um jogo e a gente não escolhe, assim, no sentido das oportunidades que Deus vai colocando nossa frente. Você tem que estar preparado Tem para que tá quando a pre- oportunidade Tem que chega, estar né? preparado. Pronto. E também a gente, por exemplo, eu tava de terceiro, goleiro. Pô, jamais eu ia falar assim, ah, não, o fulano tem que se machucar, esse ciclano tem que ser expulso. A gente, né, a gente tá ali para poder realmente estar Claro. preparado, né, para tudo que E acontecia ali. feliz por E já feliz estar ali. por Isso estar aí. ali. Um jogo Cruzeiro e Santos. O André vai e me machuca o ligamento cruzado. E eu já estava basicamente já no profissional, fazia pouco tempo.
me machuca o ligamento cruzado. O Rodrigo Poço vai alongar para entrar no jogo, dá um estiramento nele. Tudo num jogo só. Deu 7 dias, exatamente 7 dias, o Filipão chega para mim e fala assim, ó, é você que vai estrear. Cara, 7 dias. E ele falou assim, e aí, como é que você tá? Eu, Pô, não, tô bem. coração aqui na boca. Tô bem, coração aqui. Tô tranquilo. Meu Deus. 7 dias exatamente. Os dois goleiros falaram assim, nossa, se machuca. Quem que sobra? Eu. E aí foi uma semana que a gente ia estrear contra o Guarani. E aí eu tenso. Aí a imprensa, jornal, vai estrear um goleiro de 7 anos e tal. Mudou. A semana ele mudou minha vida. Mas é assim, é diferente você colocar para estrear um atacante de 17 Não, anos, um pô. meia de Não. 17 anos e um goleiro, com não. 17. Que um responsabilidade. zagueiro também, né? Pô, que A responsabilidade. responsabilidade de você estrear 10 com vezes 17 anos como goleiro Não. é muito maior do que um atacante, um meia e até mesmo um zagueiro. Não, muita Eu também pressão. estreiei com 17 anos. Caramba, que... Mas time pequenininho, sem Não. pressão nenhuma, sem torcida. Que pressão, Entendeu? assim, que pressão. Só que eu tinha uma coisa comigo assim, eu falei, cara, se você tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Não tem como você recuar, não tem como você... Vai. E eu sabia que Deus estava comigo ali, porque tava tudo dando certo, tudo batendo, tudo, falei assim, vai. E aí eu passei a semana toda, imprensa e tal, e rádio, e entrevista, e aí a gente foi estrear contra o Guarani, mas eu tava muito tenso. Sabe quando você fica por dentro? Eu falei assim, aquela briga, né? Aquela não posso errar, minha chance. Poxa, se eu errar, é oportunidade. Então você fica com aquela coisa na cabeça. Claro. E aí eu fui pro jogo, e aí eu me lembro que no vestiário, a gente foi aquecer, o Filipão ele chega para mim assim, e eu acredito que ali foi uma direção de Deus para minha vida. Deus usou o Filipão ali diretamente para mim. Falou assim comigo assim, ele me trouxe para um canto assim, falou assim, como é que você tá, guri? Eu falei, não, tô bem, pessoal, tô tranquilo, tranquilo, nada, não passava nada ali. Ele falou comigo desse dia, então as palavras dele, que é difícil hoje um treinador falar que ele falou para mim. Ele falou assim, olha, eu te vi jogar no juvenil, tá? E sei que você é bom. Ele falou comigo assim, vai, entra pro jogo e se diverte. Se você tomar 4 gols, 5 gols, não tô nem aí. Você é o goleiro, você é meu goleiro. Não se preocupa, faz o que você... Se você errar, se você faz... Cara, ali saiu uma âncora das minhas costas. Porque eu ia entrar pro jogo, não posso tomar nenhum gol. Independente de qualquer coisa, não posso tomar nenhum gol. Claro. Ele basicamente... E se Tirou você a entra com esse responsabilidade. pensamento e toma um gol, Não, então. Acabou. Você tá entendendo É, claro. psicológico? Como... E Deus usou ele naquele exato momento, Deus usou ele para falar comigo. Eu entrei leve pro jogo. Eu entrei tão leve pro jogo que eu lembro que no juvenil, no infantil, a gente não tem gandula, né? A gente que vai buscar bola. No profissional já tem. Eu ia buscar bola. Eu comecei a... Eu entrei, eu sou juvenil. Foi no Mineirão, onde foi esse jogo? Esse jogo foi, não, contra o Guarani. Lá lá em Campinas? Lá em Campinas. Aí o Clebão, sabe o Clebão zagueiro? Eu lembro até hoje. Eu buscando a bola, aí eu fui pegar a bola pra colocar no tiro de meta, ele passou perto de mim assim e falou assim, bem baixinho, falou assim, Jefferson, tem gandula, não precisa buscar a bola não. Bem do jeito Eu lembro até aquela Vai, bola, vai, né? vai, Falou, Jefferson, tem gandula, não precisa buscar a bola não. Mas eu tava tão leve, eu tava jogando como se estivesse jogando juvenil, cara. Que top, Saindo cara. a bola e tal, sabe? Assim, bem alegre mesmo, sabe? Aquela coisa bem alegre. Ganhamos o jogo de 1-0, gol do Sorin. E ainda teve um pênalti, eu quase peguei o pênalti ainda. Eu fui na bola, ela quase bateu na minha mão, bateu na trave e saiu. Então, assim, joguei muito leve. Saí dali, nossos jogadores todos comemorando comigo e tal. Cara, que E maneiro. parece que saiu um peso, Que sabe? maneiro. E na época era João Avelange, em 2000. E aí foi onde que eu comecei a... E aí ele veio, o Filipão me deu um abraço e tudo. Então, assim, Deus conduzindo tudo certinho, sabe? Colocando as pessoas certo, falando comigo, calma, Que benção. sabe? Assim, 2000 então, foi o ano que o Bachola foi artilheiro do campeonato. Acho que o Vasco foi campeão. se foi, não me engano. na época mudou, era João Avelange. João Avelange, é. Lembra de João Avelange? Então, e aí foi onde eu comecei a assumir Aí mesmo. você estreou nesse jogo contra o Guarani
Isso. E aí voltou pro banco ou Não, aí continuou continuei. jogando? Porque o André ficou um O tempo André ficou afastado. afastado E e o o Rodrigo goleiro Poço, reserva. era o Rodrigo Poço. Tava, Ainda subiram o Gomes não, então, aí também? o Gomes subiu pra estar no banco. E como Ah, eu tava ok. no. Então subiu o Gomes para poder estar no banco. E aí eu comecei a jogando. Aí foi aonde depois o Cruzeiro contratou o Bosco para estar no lugar do André, porque o André ia ficar muito tempo, né? Uhum. Mas. E aí a gente revezava, aí o Bosco a gente revezava. O Bosco que está morando aqui O também em Bosco. Holanda? Cara, que Conheci o É, o Bosco lá. Bosco vai vir aqui com a gente. Então, Bosco é Aí, gente Bosco, se boa. você estiver assistindo, se E, prepara aí não, para você vir aqui dar essa moral pra gente, Bosco né, é amigo? benção demais, Que cara. legal. Benção demais. E aí a gente ficava revezando. Então, às vezes o Bosco jogava o João Avelange, eu jogava o Mineiro, ele jogava o Mineiro, eu jogava o João Avelange. A gente foi campeão da Suminas, Copa né? Suminas, Da Suminas. Então a gente é. foi 2 vezes campeão da Suminas. Eu joguei em 99 com o Internacional e eu joguei essa Copa Suminas. E aí foi onde eu comecei a jogar. Mas a gente sabe que não foi só flores, né, cara? Claro. A gente sabe que tem as provações. Por mais que a gente também. Eu costumo dizer o seguinte: a gente é responsável pelas nossas decisões, né? Eu acho que hoje nós vivemos numa geração que eu vou ser sincero, eu acho que as pessoas estão jogando muita responsabilidade para cima de Deus. Ah, porque Deus tirou, porque Deus fez isso, mas não estão olhando para dentro das suas decisões. Claro. Ah, será que eu orei antes? Sim. Será que eu tive paciência antes? Será que eu Pedir pedi antes? instrução. Será que eu tive sabedoria de esperar? Às vezes vai e entra, o negócio dá errado. Ah, porque Deus. Por que Deus não me livrou? Por que Deus Então, não me ajudou? Deus permitiu. É porque Deus. Então hoje você vê as pessoas muito assim, ó. Vum, vum, entendeu? Não tem esse tempo para poder consultar a Deus, para poder pedir a Deus, poder ter paciência. Tem um processo. Eu Sim. costumo dizer que você só alcança o propósito se você suporta o processo. Tem um processo para você, entendeu? Claro. Então, assim, durante esse processo, quando eu subi pro profissional, as coisas davam certo, tinha coisas que não davam errado, mas, sabe, Deus estava ali sempre no controle de tudo. Perseverança. E aí eu me lembro que eu já nesse auge, né, da minha carreira, com 17 anos, jogando, aparecendo para tudo quanto é lado, buscando a Deus, clamando a Deus, mas do outro lado também, fazendo algo, vamos dizer assim, que estava desobedecendo a Deus, sabe? Hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu casei virgem. E tive muitas oportunidades de fazer muita coisa errada, mas eu preferi esperar realmente a Sim. minha esposa para ter a relação só depois do Casamento. casamento. Mas aquela coisa de jovem, aquela coisa de, né? Aquela coisa de. Somente Sim. na tua posição, Então. né? Jovem, jogando profissional, já sendo, né, o Claro, foco claro. da imprensa ali. Então, assim, Imagina você tinha- quantas tentações então, você não tinha que teve, vencer. né? Quanto Então, assim, eu não. assédio, né, você não teve. Só que Deus ele queria que eu santificasse a minha vida e minha vida sentimental. Só que aquela coisa de. Então, o que acontece? Deus estava me exaltando de todo quanto é lado. E Deus falando comigo, filho, se conserta, meu filho, não tem isso para tua vida. E aí aquela coisa de passa a mão aqui, passa a mão ali, não sei o que e claro. tal, enfim. E Deus falando assim, meu filho, se conserta. E olha para você ver como que o inimigo é astuto. Olha a mente da pessoa. Eu tava assim, pô, mãe, tá dando certo aqui? Por que eu tenho que mudar? Você tá entendendo? E Deus falou comigo, olha para você ver como que é as coisas. Às vezes nem tudo que tá dando certo, Deus tá aprovando. Com certeza. Claro. Nem toda porta que está Claro. aberta é Ou- a porta que Deus abriu. Entendeu? Ou às vezes também nem tudo que tá dando errado, que Deus tá reprovando. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter a sabedoria e discernimento para entender qual que é a paz, aquilo que Deus está colocando no nosso coração. E eu tava jogando, tava sendo cotado para seleção. Olha o principal também. Eu já estava dando testemunho na igreja e Deus sacudindo a igreja. Ah, e um você monte. foi para a seleção sub-20 logo depois que Foi. você estreou no Fui profissional, para né? a seleção sub-20. Você... E aí eu fui, e Deus falando comigo assim, meu filho, sabe, sai desse caminho, eu tenho uma pessoa certa para você, não sei o que e tal. E aí o que acontece? A gente foi para uma competição chamada Copa dos Campeões. Copa dos Campeões. Tava fazendo um campeonato sensacional ali. Vixe, jogando com o São Paulo e tal, revelação.
Na época eu já tinha 18 para 19 anos, se não me engano. Revelação do campeonato, e Jefferson, não sei o que e tal. Fomos para a final contra o Paysandu. Pra você, fomos pra final contra o Paysandu. Ganhamos o primeiro jogo 2-1. Vi revelação e tal. E fomos pro. Era o primeiro jogo, fomos pro segundo jogo lá mesmo, contra o Paysandu. Quando eu entrei, eu entrei no jogo, parecia assim que. Parecia que o Espírito Santo tinha saído de mim. Assim, sabe quando você Sim. tá sozinho? Sabe uma coisa? Você tá sozinho. Eu entrei pro jogo, não deu nada certo. Tudo deu errado. Tudo. Perdemos o jogo de 4-3. Perdemos o jogo de 4-3. Fomos pros pênaltis. Perdemos o jogo dos pênaltis de 3-0. Muito, parece que desabou na minha cabeça. Aí entra aquela coisa, porque é goleiro novo, esquece tudo que você fez. Tudo. Tem que pegar maturidade. Tem que pegar maturidade. Parece que o mundo desabou na minha cabeça. Desabou, mas desabou mesmo. E aí você vê as pessoas que às vezes você achava que estavam do seu lado, já olhando meio torto pra você. Cara, eu respirei fundo. E aí ali eu fui homem no sentido que... Porque às vezes você acaba culpando Deus, você acaba não sei o que, você acaba... Entendeu? Eu fui homem e falei assim, eu sei por que isso está acontecendo. Eu sei por que isso aconteceu. Não foi nada que... Não. Porque eu sabia. Claro. Deus... Às vezes Deus, a Bíblia fala assim, eu te levo pro deserto para falar no teu coração. Porque só no deserto que eu consigo falar com você, ué. Eu tô tentando falar que você não tá me ouvindo, entendeu? Eu fui para dentro da concentração, do hotel na época, me ajoelhei e falei assim, eu sei por que tá acontecendo. Não culpei Deus, que às vezes a pessoa, por que você fez isso? Por que tá acontecendo? Não. Eu tenho que ser homem para assumir os meus erros. Falei, eu preciso... Não vou mudar isso pro Senhor desse jeito. Não vou mudar isso pro Senhor voltar a me abençoar, não. Eu Preciso mudar. Eu preciso fazer isso, tá? Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu me desobedeci, eu preciso mudar. Cheguei na época em Belo Horizonte, chamei essa menina, falei com ela, falei assim, olha, eu não quero sujar suas vestes, não quero que você suje as minhas. Eu não quero te impedir de ir pro céu e também não quero que você me impeça de ir pro céu. Acho que o que a gente está fazendo está totalmente errado. Tá? Você é uma menina de Deus, você é uma menina... mas a gente não está no caminho certo. Eu quero finalizar aqui. Tá? Quero finalizar aqui. Mas ela não entendeu muito bem e tal. Falei, eu quero finalizar aqui para a gente voltar realmente a ter comunhão. Tá? Te respeito muito. E aí foi que eu tive que passar pelo processo. Pelo processo, sabe? E aí saí do Cruzeiro, falei assim, eu quero me dedicar ao máximo agora, mais ainda na minha vida espiritual. Eu tenho temor, eu sei que eu estou fazendo de errado. E aí eu quero fazer as coisas certas. E aí eu saí do Cruzeiro e fui emprestado para o América. Imagine você sair de um Cruzeiro ser emprestado para um América. São José, sabe, ali, não tinha estrutura nenhuma no sentido... América de São Paulo. São Paulo, cara. São Paulo. E assim, fui muito bem recebido ali, mas a lógica é essa. Você sai num clube com uma estrutura Claro. do Cruzeiro, com todo... E aí eu falei, agora eu tenho que encarar o processo. Agora eu tenho que encarar. E aí você vê as pessoas desconfiando, amigo meu falando assim, você vai ser mais um que vai ficar rodando, cara. Vai ser mais um que vai ficar rodando em time pequeno, não sei o que e tal. Eu tive que me reestruturar novamente. Mas foi curta essa passagem, né, no América? Então, foi curta. E aí eu falo, por que foi curta hoje? A Bíblia fala assim, ó, o que eu faço na sua vida hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Hoje eu entendo que foi curta, por quê? Porque eu fui sincero. Amém. Eu fui sincero com Deus. Eu fiz uma oração sincera com Deus ali. Eu não fui religioso com Deus. Falei, eu preciso consertar. Olha para você, quando eu falei isso, eu entrei pro quarto e falei, Senhor, eu não estou fazendo isso aqui de barganha para... Ah, não, de troca. Não, eu falei com Deus, eu falei, se eu quiser que eu saia do futebol, eu saio. Entendeu? Eu não tenho... Às vezes é o receio de você escutar um não de Deus. Sim. Eu falei, não, eu saio. Deus, ele quer que você... Sabe, você ser sincero com ele. A Bíblia fala da passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela se arrastou ali, né? Passou por uma multidão, chegou a Jesus, tocou nas vestes de Jesus, né? E a Bíblia fala que ela foi curada. Só que automaticamente Jesus ele para e fala assim, quem me tocou? Né? Quem me tocou? Houve multidão ali. Houve um silêncio ali. E aí o que ela... Mas os apóstolos questionaram, Senhor, A multidão tem uma multidão aqui, o Senhor está espremido por tudo quanto é lado, o Senhor está achando que alguém tocou, está perguntando quem é que tocou? E aí o que eu paro para pensar também é o seguinte,
quando aquela mulher, a Bíblia fala que quando ela tocou nas vestes de Jesus, automaticamente Ela ficou parou, curada. estancou a hemorragia, parou. Então, na realidade é o seguinte, parou a hemorragia, Uhum. entendeu? É diferente no sentido, tem uma outra tradução que fala assim, estancou a hemorragia, né? Só que, peraí, ela poderia voltar. Ela poderia voltar e achar que foi curado e voltar. Não, Jesus falou assim, quem me tocou? Aí a Bíblia fala assim, depois de ela falar toda a verdade, fui eu. Ó, eu passei pela multidão aqui, porque ela não podia sair de casa, ia contaminar todo mundo ali. Ela é considerada imunda. Era né? imunda. Podia ser apedrejada se pega ela. E aí, quando ela falou toda a verdade, Jesus falou assim, você está curada, volta aqui, agora Não você está pega curada, mais. você não pega mais. Então, calma aí. Foi depois que ela falou toda a verdade. Sim. Você está entendendo? Até então era paliativo. Sim, sim. Talvez se ela volta, não ia ser a cura completa. Mas depois que ela falou toda a verdade. Então, é o que Jesus quer da gente, que a gente fala toda a verdade para ele. Amém. Sabe? Entra no quarto e fala a verdade. Senhor, eu estou passando por isso, eu Errei, estou com falhei. tentação, falhei. Assim. Então, o que o Gonçalves falou foi curto, porque eu falei a verdade totalmente para Jesus ali. Não menti, não omiti, não falei toda a verdade. Então, assim, em pouco tempo que eu fui para o América, falei a verdade, eu estou aqui por causa disso, disso. Não tem, Deus, você não tem culpa nenhuma. Fui eu. Entendeu? Fui eu. E aí eu fui, cara, em 2 semanas que eu falei a verdade, em 2 semanas eu fui convocado para a seleção sub-20. E eu não tinha sido no Cruzeiro, fui no América. Pra você ver. Olha isso. Você tá entendendo? Deus, ele não mudou a promessa para Por mim. causa do Por causa, não, ele não mudou. A Mas promessa por causa do continuou teu de pé. coração. Entendeu? A promessa continuou de pé. Foi pelo meu coração. Então não importa se é Cruzeiro, não importa se é América. Não, Deus vai fazer. mas se você realmente. Isso é forte. Você tá né? entendendo? Isso foi em 2003. Não sei se está certo aqui, mas no mesmo 2003, depois do América, tu foi pro Botafogo. Então, é isso aí, ó. Caramba. E aí, na realidade, eu fui. Processo. Foi um processo. E aí eu falei que depois de 2 semanas eu fui convocado para Seleção brasileira para seleção, sub-20. para seleção. Então eu fiquei 2 semanas no América e fui para a seleção. E aí o que acontece? Foi onde eu conheci minha esposa. Olha para você ver o processo que Deus faz, entendeu? Eu cheguei no América, conheci a minha esposa, fui basicamente lá só para conhecer minha esposa, nem joguei no América. Fui lá para conhecer minha esposa. E aí eu me lembro que eu cheguei no América depois que eu fiquei na seleção 1 mês e meio, mais ou menos ali. Voltei, já estava no meio do Campeonato Paulista ali. E aí eu cheguei Foi até interessante que eu cheguei no América, já estava quase no final, onde eu recebi a proposta do Botafogo. Só que era na Série B na época. Eu recebi a proposta do Botafogo. E aí eu tinha... Só que o Botafogo já estava basicamente no final do Carioca e final do Paulista. E eu tinha mais 1 mês e meio para cumprir ali no América. Só que eu tava naquela fase de conhecer a minha namorada, não sei o que e tal. Falei, pô, não posso ir embora daqui agora. Né? Já tá no final lá também. Tá no final aqui, eu fico aqui pelo menos para poder, né? Eu cheguei pro presidente e falei assim, presidente... O presidente chegou pro Jefferson, como a gente não tem mais dinheiro para te pagar agora, você já tem um contrato com o Botafogo, cara, você pode apresentar lá nele lá, entendeu? Pô, a gente gostaria muito que você ficasse, mas eu não tenho como te pagar agora, não sei o quê. Eu cheguei para ele e falei assim, não, presidente, eu fico aí, pô. Você não precisa me pagar, não. Tem um mistério. Aí ele, como assim? Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou cumprir meu contrato. Ele me abraçou, falou, cara, não é possível que você vai fazer isso comigo, não sei o quê. Mas é porque, assim, eu precisava ficar ali, entendeu? Eu precisava conhecer mais e tal. Que bom. Então, assim, eu fiquei mais 1 mês ali no América, sem receber salário do América, para conhecer mais, né, melhor ali a minha Futura esposa. E aí eu apresentei no Botafogo. Mas ainda estava no processo, entendeu? Porque eu cheguei lá, na época que estava jogando era o Max, e o Max voando, entendeu? O Max voando. Foi aonde eu falei assim, cara, é um processo, eu vou respeitar, né? Eu vou respeitar. Cheguei no Botafogo. E aí eu posso dizer também o seguinte, cara, você não pode querer dar carteirada no lugar que você chega. Entenda o processo. Entenda, respeita o processo. Tem que jogar. Principalmente, eu vou falar, seleção. principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente chega aqui nos Estados Unidos, não tem esse negócio de dar carteirada, não. Seja humilde, entenda o processo. Aqui, principalmente aqui, todo mundo é igual. Acabou. Você pode ter jogado não sei na onde, não sei o quê. Eu costumo dizer o seguinte, ó, os Estados Unidos é um lugar
prático pra gente falar assim, todo mundo é igual. Se você não desce do seu carro pra abastecer, meu filho, não vai ter frentista pra te abastecer, não. Ué, Pô, eu sou boa, cadê? ô, fulano, eu sou ciclano aqui, tu abastece meu carro. Você vai ficar a pé. Eu Nossa, não é. lá no Brasil a gente para o carro no posto e os Não, fretistas mas brigam para você querer tá entendendo? atender Então, a gente, maior né? prática aqui é no posto. Verdade. Independente de quem você é. Você tem que ter humildade Cara, de você que descer coisa do seu linda. carro, colocar o seu cartãozinho ali, não sei o quê. Esse é o maior exemplo Cara, de que humildade. top isso. O Jeff falando assim, eu fico imaginando, né? Deus da segunda oportunidade. É um Deus que sempre está disposto a dar uma segunda oportunidade para nós. A gente pode ter errado, falhado, errado o caminho, mas quando você se humilha, se arrepende, Promessa de se pé. quebranta, ele pega aquele casco quebrado e faz um vaso novo Faz. e faz um vaso de honra. A gente vê uma geração que foi desobediente num deserto, que era por 40 dias, eles ficaram 40 anos e não aprenderam o processo. É Era só se verdade. arrepender, Era só se isso. quebrantar, se humilhar, pedir perdão, mas tudo que eles queriam, Deus dava comida, Deus cuidava, a roupa não se gastou, ninguém ficou doente, ninguém teve problema nenhum, mas o povo murmurando, É isso reclamando. mesmo. E quando você tem essa atitude de murmurar, reclamar, você está dizendo, eu não concordo com o que você está fazendo, É. Deus. Eu não concordo com você. A murmuração é exatamente isso. Eu não concordo com o que você está fazendo. Exato. Jefferson vem, nos ensina. Errou, se humilhou, se quebrantou, se arrependeu. E Deus, vem cá, meu filho, vou te colocar no melhor. Conhece a esposa, vá para um grande clube, seleção. Então, Mas ele tinha um propósito para ele depois de todo esse processo, que é o final que você não falou da música, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e e usa. usa-me. É E isso aí mesmo. você é um homem usado por E Deus, né? acabou, Por toda e a sua acabou. vida. Você vai ser sempre usado por Deus. Ele vai te usar a tua vida toda. Amém, cara, O amém. teu propósito, né, dele, de poder levar a palavra dele para as pessoas, ser exemplo, ou seja, depois você foi o Botafogo, a gente não precisa nem falar mais, né? Do Botafogo aí todo mundo já conhece essa história maravilhosa de títulos com Botafogo, superação, seleção brasileira, Copa do Mundo, Foi tudo. enfim. E é lindo assim ver a história, Jefferson. Assim, você não imagina o quanto você me abençoou. Assim, eu já tenho um carinho, um amor por você. A gente jogou junto. Mas a sua história, assim, ela nos marca porque muitas vezes a gente está precisando entender o que Deus quer falar com a gente. Muitas vezes a gente está com tanta coisa, a gente não ouve Deus. É. Né? Como é bom a gente parar assim, estar numa roda de amigos, de irmãos, Claro. e ser abençoado e ver como que Deus fez na sua vida e como que eu acredito que tem milhares de pessoas que estão agora dizendo, cara, eu quero uma segunda oportunidade, o que eu faço? Eu errei, e o que eu faço agora? Eu acredito que é o que o Jefferson falou. Você pode também dobrar seu joelho. Você pode com sinceridade pedir perdão. E tenha certeza, não importa o que você fez de errado, Deus é o Deus da segunda oportunidade. E se prepara, porque a partir do momento que tem sinceridade, verdade, quebrantamento, o que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você pensa. Se arrepende hoje com a sua esposa, É isso mesmo. com seu filho, sabe? Ah, mas eu estou aqui, eu não quero saber. Não. Esse coração duro não vai te levar a lugar nenhum. Tem humildade, simplicidade, vai lá, pede perdão hoje, conserta a tua vida com a tua esposa. Você está vendo aqui um campeão do mundo falando para você. Então para de ser duro, cara. Para de querer conduzir a sua vida, isso a sua mesmo. história. Tem humildade, se quebranta É isso e mesmo. deixa Deus mudar a sua história, porque eu tenho certeza que vai ser a gente depois, olha, aquele podcast, você vai dar testemunho para nós. É, Olha, eu me quebrantei, eu me humilhei, passei por cima do meu eu, da minha soberba, do meu orgulho, liguei, pedi perdão e hoje nossa casa é restaurada, filho restaurado, vida restaurada, meu relacionamento com Deus restaurado, eu estou vivendo a melhor estação da minha vida. E é o que você falou, ô, Gilmar, é o Deus da segunda chance, cara. É exatamente isso aí. Porque às vezes as pessoas elas acham que, pô, mas o que eu fiz não tem como mais Deus me perdoar. Ah, mas o que eu falei, mas o que eu. Entendeu? Assim, Deus hoje é o nosso advogado. Amém. Depois ele vai ser nosso juiz, cara. Hoje é claro que tem muitas pessoas hoje que a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas que as pessoas escutam na internet, que é um Deus que pune, um Deus que faz isso, um Deus que.
Cara, Deus, ele quer ver a nossa sinceridade. A Bíblia fala assim, se vocês que são pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Oi, quanto mais eu, se vocês sabem perdoar os seus filhos, e eu. Imagina. As pessoas não conseguem enxergar Deus hoje mais com esse sentimento, com esse amor. Eu falo para minha filha, e é a geração que a gente vive hoje, porque as informações que, É isso que, aí. que elas estão tendo. Às vezes, Porque é a mudança dos tempos, né? entendeu? Porque, assim, o mundo vai ficando cada vez... É o que eu estou falando. O exército de Cristo vem crescendo, graças a Deus. Mas também o inimigo, ele vai crescendo. É isso mesmo. Ele vai crescendo. E a gente vê hoje coisas, né? E o Gilmar sempre fala isso da importância de saber ouvir. Porque se você se deixar levar por tudo que você ouve, você vai se contaminando das coisas do mundo. Porque, né, Jesus falou, o príncipe do mundo, ele vai tá aí sempre, né? É Oferecendo isso todas mesmo. as coisas do mundo para as pessoas. E Então, assim, esse Deus do amor, da graça, da misericórdia, cara, isso tem que estar dentro da gente, cara. Entendeu? É claro que a gente tem que, como eu falei aqui, falar a verdade abertamente, porque é o Espírito Santo que vai mudar o nosso viver, o nosso agir, o nosso pensar. Ele que vai nos dar força para poder realmente superar tudo isso. E eu falo com minha filha o seguinte, minha filha mais velha, ela fala, pô, pai, é aquela coisa, né? Ah, mas eu pensei isso, não sei o que e tal. Será que Deus vai me perdoar? E que não sei o que e tal. Então, assim, por quê? Porque hoje as pessoas batem tanto e eu falo para a filha, é, nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de... Entra pro teu quarto, fecha a porta, fala para ele o que você precisa, o que você necessita, o que você... Ele vai te ajudar, ele vai te entender, ele é teu pai, você fala as coisas que eu entendo, quanto mais o teu Deus. Eu falo para ela assim, Deus vai perdoar fulano, Deus perdoa todo mundo hoje, para quem vem o arrependimento. Eu falo para ela o seguinte, assim, uma expressão que eu falo para ela, quando Jesus ele foi crucificado com dois bandidos ali, poxa, um bandido que estava de um lado falou para Jesus assim, começou a blasfemar contra ele, e o outro, né, falou para Jesus assim, pô, nós estamos aqui porque a gente merece, cara. E esse homem que está aqui não fez nada para estar aqui. Jesus, lembra-te de mim, né, quando entrar no teu reino, né? E ele se arrependeu ali na ele cruz. se arrependeu. Agora eu te pergunto, tinha uma multidão vendo aquela cena ali. E aquele bandido que estava falando com Jesus, um assassino, a família daquelas pessoas estavam ali falando assim: é, pô, esse cara tem que morrer mesmo, não sei o quê. Imagina aquela família que estava ali olhando para aquele bandido falando assim, quando Jesus fala para ele assim: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Mas ela fala: ué, como assim? Não, ele tem que ser punido. Pô, ele matou, ele assassinou, ele fez isso, ele fez. O amor de Deus, ele é inexplicável. Não, imagina aquela família vendo Jesus falando para aquele bandido assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não, calma aí. Que paraíso? Como assim? A família daquelas pessoas foram ali para ver ele sendo crucificado mesmo, para ver não sei o que. Mas até no último suspiro de Jesus, ele ainda salvou. E você vê, entendeu? Esse bandido, ele consegue ver um Cristo Salvador, Jesus sanguentado, Exatamente. uma coroa de espinho, todo cheio de sangue. Ele não viu ali só um homem, ele viu um Salvador. É isso mesmo. Quando você consegue enxergar a beleza de Cristo, é o que nos faz. E se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar. A única pessoa que Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso, foi para esse cara. É isso mesmo. Para nenhum outro na história da Bíblia. Ele falou assim, olha, hoje você quer, se dobra aí, hoje você vai... É isso mesmo. Só para aquele cara. Não, incrível isso. Esse é o amor do nosso Deus, o amor do Deus que, igual o pastor Gilmar falou aqui, cara, seja sincero, se abra. Jesus, ele quer ter um relacionamento com a gente, entendeu? Em todos os aspectos, em toda a nossa família, sabe? Nosso trabalho. Então, assim, é Jesus em primeiro lugar. Jefferson, e é muito importante, né, Gilmar, nós que temos seguidores, né, por tudo que nós fizemos no esporte, entendermos que nós somos referências ou fomos referências dentro de campo pelo que nós fizemos, mas a gente continua sendo referência para o resto da vida pelas nossas ações fora de campo. Com certeza. Então, assim, a gente está vendo que o futebol também vem mudando conforme as gerações, conforme o tempo, e a gente está levantando a bandeira de falar do amor de Deus para as pessoas.
É muito importante, principalmente para o nosso público que vai estar nos assistindo, que é o público que gosta de futebol, né? Então, assim, falar constantemente do amor para que os torcedores possam ir para os estádios com mais amor no Com coração, certeza. né? Para evitar os Torcer, não confrontos, violência, né? né? Para enfrentar, para evitar esse tipo de reação que hoje era muito difícil na nossa época. Por mais que nós pudéssemos jogar mal, fazer um gol contra, um torcedor pensar em agredir um jogador fora de campo. É. Mas hoje em dia, o mesmo torcedor que eu estou sentindo, estou vendo que é capaz de agarrar um jogador quando depois de um título e beijar os pés desse jogador, esse mesmo torcedor pode ser capaz, numa má fase desse jogador, de querer agredir. É isso mesmo. Sim. Então, assim, gente, a gente precisa estar promovendo a paz, o amor no futebol entre os torcedores, porque o futebol é uma paixão, né, do brasileiro, é uma paixão mundial, mas às vezes eu sinto que os torcedores com essa paixão estão passando do limite. Isso É. tudo depende daquilo que você recebe, né? Eu acredito que a pessoa ela tá tão mal consigo É. mesmo que ela não consegue, ela vai dar o que ela tem. É isso mesmo. É. Só vai dar o que ela tem. Você não consegue falar de paz se você não vive paz. Se você não tem a paz isso que mesmo. excede todo entendimento. Não Você não vai consegue falar dar de amor. amor É isso se mesmo. você não vive esse amor de Cristo. Então, assim, eu acredito que esse é o momento que a gente está vivendo, que você estava falando, né, para suas filhas. Como é bom ter um conselho de um pai que vai orientar, que vai falar, porque muita coisa você vai falar para o seu filho, aí você leva o seu filho no estádio, aí você vai dar um exemplo para ele, você xinga. É isso mesmo. Como é que seu filho que está do teu lado fala, pai, você xingou, você gritou, então assim, você está dando o que você tem. Então cuidado, porque seu filho, a sua casa, você é a referência. Hoje você está vendo aqui, e se a gente tivesse assim conselhos como esse na nossa época, eu acredito que a oportunidade que você está tendo de ter referências que pode te ajudar a mostrar um caminho hoje, eu saio daqui com uma conscientização ainda maior da nossa responsabilidade como pai, como amigo. Eu tenho um filho de 20 anos que também nunca namorou e tem os mesmos conselhos de Jefferson. Eu quero casar na hora certa, com a pessoa certa, quero entregar a minha virgindade para minha esposa. Eu casei virgem com a minha esposa, tenho um lar maravilhoso, uma família maravilhosa, porque a gente soube andar no caminho certo. Então, é muito difícil você ver os princípios, os valores estão sendo trocados toda hora, mas nós temos que levantar uma bandeira de dizer que a Bíblia, gente, ainda ela continua sendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se nós temos essa verdade na nossa vida, em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. É verdade. Em tudo, em tudo. Tá aqui, campeão do mundo, falando para você, escuta, presta atenção, eu não tenho uma referência, minha casa é isso, minha casa é aquilo, mas você pode pegar boas referências para ter uma vida diferente. Você pode mudar a história da sua família completamente. E para terminar, Jeff, assim, a minha parte, assim, eu tô... como é que foi pegar pênalti de Messi? Assim, hoje é o cara mais falado, né? Pois é, e aqui nos Estados Unidos o Messi está causando uma comoção no futebol, né? Na verdade, porque assim, ele vai jogar contra o New York City, chega lá no estádio, os torcedores do New York, metade dos torcedores que torcem para o New York, sem tocar a camisa dele. Né? É assim, está sendo algo fantástico. Vamos falar um pouquinho também do Botafogo atual, né? Não. Como é que você está vendo o Messi e como é que você está vendo esse Botafogo atual? Então, na realidade, assim, cara, esse jogo do Brasil e Argentina, para mim, mudou muita coisa, porque eu já era, assim, né, reconhecido por ser goleiro do Botafogo, né, e por estar também na seleção. Mas quando a gente foi jogar contra a Argentina, eu tinha uma coisa comigo que era o seguinte, cara, não sei se eu era muito frio nesse sentido, mas eu não pensava somente em um jogador. Eu sabia que tinha o time todo, né? Claro. E eu também não super valorizava às vezes um jogador, porque às vezes acabava criando um monstro na minha frente, né? No sentido, e aí ia diminuir, eu ia diminuir. E aí eu fui pro jogo, cara, via os pênaltis de todo mundo ali, né?
E durante a partida, eu teve a oportunidade de ter o pênalti. E aí eu falei o seguinte, só que os pênaltis que eu vi do Messi, tava assim, eu vi 10, 5 para um lado, 5 para o outro. Não me ajudou nada. Não me ajudou nada. No meu tempo, pra ter uma moral, nada. Não, não me ajudou em nada. Porque falou, pô, se pelo menos ele batesse, né? Sei lá, mas não ajudou em nada. E o que eu fiz? Cara, eu parei na hora, me vi na cabeça o último pênalti que ele bateu, que foi na Copa do Mundo. Aí eu falei assim, cara, eu acho que ele vai bater aqui no meu canto direito. E aí eu falei, eu vou esperar, mas se eu der um passinho, ele muda. Né? Se der um passinho, ele vai mudar. E aí esperei o máximo possível, uma coisa que eu tinha bastante, que era explosão. Né? Muitos goleiros têm elasticidade e tal, muita técnica, eu tinha muita explosão. Falei assim, eu vou esperar e vou sair rápido pro meu canto direito. Não deu outra, eu esperei, a hora que eu fui, pum, peguei, ainda teve um rebote ainda, né? Não foi. E aí vibramos e tal, mas assim, ali a ficha não tinha caído, não. Ah, pegou o pênalti, Cara, não. porque eu vi tu frio, os caras completando não. e tu aqui. Então, pra mim não tinha. Vamos continuar o jogo, gente. Não adianta pegar o pênalti que perdeu o jogo. Entendeu? Depois que eu fui ver a repercussão. Mas essa repercussão Entendeu? ela vai aumentar, ela vai seguir aumentando. À medida que o Messi continuar fazendo, né, tudo que ele vem fazendo, um dia ele vai parar. Quando ele parar, que nós olharmos o que ele fez, aí ele vai ficar maior ainda. E você vai ficar maior ainda. Eu saio na rua, ó, pra você ver, por um certo, né, ponto assim, eu acabei perdendo, não perdendo um pouco da identidade, mas eu saio na rua, muitas pessoas falam assim, ó o goleiro que pegou o pênalti do Messi. É isso aí. Você entendeu? É o goleiro que pegou o pênalti do Messi. É o goleiro que pegou o pênalti do Messi. Então, hoje, muitas coisas também você acaba sendo reconhecido porque é o goleiro que pegou o pênalti do Messi. Exatamente. Mas Entendeu? você primeiro vai ser sempre reconhecido Então, como o Jefferson não, do Botafogo. Botafogo. E aí vai ter um mais. Entendeu? Esse é o Jefferson Então- do Botafogo. Filho, ó, e ele também. Não, Ó, e também. ele pegou o pé no sabe de quem? Não vai ter como. Então, Não assim, falar, né? então aquele pênalti ali foi muito assim, importante para minha carreira em si. Aí me deu totalmente, né, outro rumo na seleção brasileira. Né? E o Botafogo vai ser campeão? O que você acha? Cara, eu acredito que sim, né? Mas é uma coisa que eu falei lá atrás e, né, vocês dois podem me falar melhor ainda, que é o seguinte, o ritmo que o Botafogo vinha, uma hora não ia ter como ele manter esse ritmo. E justamente eu falei para muita gente lá atrás, falei assim, olha, a gente vai ver se o Botafogo está preparado realmente quando eles perderem uma, duas. Por quê? Porque aí a gente sabe melhor, né? A gente jogou futebol, a gente sabe o seguinte, a gente não pode perder o vestiário, porque daí já entra o cara desconfiado, aí começa a chutar a porta do vestiário, aí começa, principalmente para os torcedores, Opa, né? aí daqui a pouco, perde duas, aí não quer invadir o estádio, cara, tem que Mas manter nunca a aconteceu mesma na história coisa. do futebol mundial um time Não, mas liga ser campeão sem perder Isso jogos. então, mas entendeu? Perder. Então, assim, eu converso com um torcedor que fala assim, não, cara, pelo amor de Deus, esse ano a gente tem que ganhar. Não sei o quê. Pô, a gente acredita que vai ganhar. Mas a gente não pode deixar esses 2 jogos que perderam aí. Não, 2 ou 3 ou 3, 4 jogos, entendeu? enfim, né? Então, assim, eu acredito que vai, só não pode perder o vestiário. Tá bom. Entendeu? Eu também estou muito confiante. Isso vai aí um recado, né? Uma mensagem para os torcedores botafoguenses para manterem a fé. É importante você acreditar e continuar apoiando o time, indo no estádio, comemorando as vitórias, dando apoio nas derrotas, porque uma equipe campeã ela se constrói com vitórias e derrotas, não é somente com vitórias. Sim. Né? Assim como na nossa vida também, para nós alcançarmos, né, nossos objetivos, nós temos que viver o processo. E esse processo ele se faz com superação, com vitórias, com derrotas, com situações agradáveis e desagradáveis, e nós temos que seguir em frente. A gente só não pode perder uma coisa, né, Gil? A fé. A fé. A fé em Jesus Cristo. Amém. A fé em Deus, isso é Que é, o que... que é o versículo que eu falei, e é claro que a gente vai falar, né, no nosso final, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acho que Paulo. é o principal. Sem Né? dúvida. Combati o bom combate. Cara, eu fiz o que eu tinha, entendeu? Acabei a carreira, mas guardei a fé. E hoje A história de Paulo realmente é que Entendeu? pode inspirar muita gente. E eu estava pensando nisso ontem, Gil.
não sei por que me veio à cabeça. Eu vou viajar, vou encontrar amigos que eu joguei no Inter. Vou encontrar o Christian. E eu sei que deve ter muitos amigos meus me vendo nas redes sociais e duvidando de quem eu sou hoje, de como eu tenho, como eu me transformei hoje em função de andar com Jesus. Mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Todo pescador, quando sai para pescar, é lógico que ele fica mais feliz quando ele pesca os peixes grandes do que pescar os peixes pequenos. E Jesus veio para pescar homens. E quanto mais pecador esse homem for, mais feliz, mais alegre Jesus vai ficar. Com certeza. Então é como você que é pescador ficar feliz quando pesca peixe grande. E o tamanho do pecado, para Jesus, não faz a menor diferença. Sim. Ele quer que você possa se arrepender e andar com ele, independente de todos os pecados, independente de toda a vida que você viveu, né, para trás. Então, assim, A Bíblia fala que Deus ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, né? é isso Então, aí. assim, acho que a gente tem que deixar de ser esses pescadores, de ficar pegando peixe lá no mar do esquecimento e trazendo, né? Então, hoje Jesus ele nos fez pescador de almas, né? Então, Exatamente, de esquece o almas. mar do esquecimento, entendeu? Esquece. É o que Jesus tentou fazer com Pedro, né? Assim, você vê, o cara era pescador, o cara vivia a vida pegando peixe. Em determinado momento, Jesus fala para ele, ó, joga aí a rede do outro lado. O cara joga, pega essa multidão de peixe. Ele já pensou assim, poxa, isso aqui vai dar muito dinheiro. Chama os outros caras dos barcos, os caras também enchem os barcos, quase vai a pique, quase afunda. Aí ele chega lá e tal, e aí fica olhando peixe para aqui. Jesus fala assim, Pedro, tem uma notícia para você. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Quando você está com um barco vazio, Gonçalves, é fácil você largar tudo e seguir Jesus. Claro. É isso mesmo. Quando o barco está cheio, irmão, fama, dinheiro, sucesso, glória, tudo. Essa é a hora que Cristo está falando assim, eu tenho um plano melhor para você. É isso mesmo. Larga tudo e vem me segue. Pedro fez a maior escolha da vida dele. Por isso que Pedro, para mim, é uma das pessoas que mais eu me identifico. Cara de altos e baixos, mas teve um momento da vida dele que ele falou assim, agora tudo vai mudar. É isso mesmo. Larga o barco, cheio de peixe. Fala assim, eu vou seguir o que você está falando, Senhor. Então, eu assim vejo que nós um dia fizemos a nossa escolha, né? Larga esse barco aí cheio de peixe, deixa tudo, vem e me segue. Vocês estão tristes por isso? Pergunta para Jeff, pergunta se está triste. Negue-se a si isso mesmo. aí. Jefferson, quero te agradecer, irmão, por ter isso. vindo aqui, porque eu acho que esse é o propósito dos Servos da Bola, trazer aqui referências para que nós possamos levar a palavra de Deus, levar a nossa história no futebol, né, que vai motivar muitos jovens que estão começando no futebol. Agradecer mais uma vez, né, os nossos patrocinadores, a Titicara Autoseios, a ULA América, Escola de Inglês e também a RJ Mais Investimentos, essa empresa com escritório no Rio e em São Paulo que pode te ajudar a fazer as melhores opções na sua vida financeira. Gil, mais uma vez, meu parceiro de zaga, tamo junto. Jefferson, meu goleirão. Cada dia o time... E olha, se você ainda não se inscreveu no Servos da Bola no YouTube, vai lá no canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem. Também você pode seguir a gente no Instagram, nos Servos da Bola no Instagram, porque lá você vai ver cortes não só do nosso podcast, mas também você vai ver outros jogadores, ex-jogadores, jogadores da atualidade, dando seu testemunho e levando a palavra de Deus. Tá bom? Então, graça e paz. Até o próximo podcast, Os Servos da Bola. Valeu, gente. Deus abençoe. Tamo Deus junto. abençoe. Tamo junto.